Eu comecei nessa jornada de pai de atleta quando o Tomás tinha 5 anos. Comecei a levá-lo para os primeiros torneios e tudo. Agora ele com 18, então já são 13 anos nessa jornada. A minha filha do meio, a Catarina, me deu a segunda chance, né? E o Benja, o caçula, que agora tem 9, eu falo, me deu a terceira chance. Eu errei muito, né, com o primeiro filho. A questão de pressão excessiva, expectativa, retorno, uma cobrança que acabou, de certa forma, prejudicando muito a nossa relação de pai e filho. E depois, quando ele com 12 anos, entrando naquela pré-adolescência chata, né? As coisas ficaram ainda piores, sabe? Levando a Cat para os outros torneios, eu fui vendo que ao meu redor haviam muitas famílias doentes, sabe? Doentes mesmo, do sentido de cobrar do filho, da filha, alguma coisa que não cabe, né? E num momento de desabafo, né, eu escrevi, né? Ontem encontrei um amigo falando sobre o livro e ele disse, puxa, o seu livro é um testemunho. E é mesmo. Meu livro é um testemunho, é uma história real de um pai que quase destruiu a relação com o filho e conseguiu reverter. O maior benefício que o livro trouxe para mim foi, sem dúvida, tirar de mim um sentimento que me fazia mal, sabe? Sabe quando você encontra um amigo muito querido e consegue contar para ele todos os seus problemas? A experiência de escrever o livro para mim foi realmente essa. Eu tinha um monte de sentimento confuso. Eu sofria inclusive da síndrome do ninho vazio, né? Embora tenha mais 2 pintinhos, né, em casa, mais 2 periquitos em casa para cuidar, mas o mais velho saiu. E eu senti muito a falta, né, do filho mais velho. O tênis nos dá muito, né, o esporte nos dá muito, mas pouca gente fala do que o esporte nos tira também, ou nos priva. Mas é isso, o sentimento que eu tinha dentro de mim, um sentimento ruim, que me incomodava muito, eu consegui colocar no livro em palavras, e isso me fez um bem danado. E ouvir os depoimentos das pessoas que leram, não é? Que se emocionaram com a história e que de alguma forma eu consegui contribuir a eles construírem uma relação nova com os filhos. Isso sem dúvida é o maior benefício que eu tenho com essa história toda. Um dos capítulos que mais toca o leitor é quando eu falo do climão no carro, né? Depois de uma partida ou depois de uma derrota. Num desses caminhos de 1 hora e meia até chegar em casa, que eu fiquei falando, que ele tinha que ter feito, o que ele fez, o que ele não fez, nós chegamos em casa e Tatiana, minha esposa, me chamou num canto e disse, o Tomás falou que você só o ama quando ele vence. E ele era um menino de 9 anos. Então, esse momento foi, para mim, uma virada de chave, né? Mas que não aconteceu naquele momento, mas ali eu me dei conta de que tudo que eu fazia, o amor que eu colocava ali, era na medida errada, né? No livro tem uma frase que diz, potência não é nada sem controle, que é uma propaganda antiga, mas veio do meu filho essa fala, né, de meu pai só me ama quando eu venço. O livro, ele não vai ajudar em nada a melhorar o tênis, o backhand, o saque, o voleio. Eu também não tenho receitas de como conseguir patrocínios, né? O livro, acima de tudo, é um depoimento. Um treinador do Tomás, muito querido, o Juninho Nascimento, um dia ele me contou uma história que dizia assim, por que no tênis não se fala é o Rafael contra o Roger, mas é o Nadal versus Federer, né? E ele me contava que a história do tênis é uma história de duelo, batalha entre clãs, né? Então é a família Federer versus a família Nadal.
O que eu quero dizer com isso? Muito se fala de patrocínio, como é que eu viabilizo, porque a lei de incentivo ao esporte, etc. E, no meu ponto de vista, nós, pais, nós temos que estar focados em trabalhar cada vez mais, não é? E em conseguir pagar os boletos dessa jornada. E deixar os filhos tocando ali a vida nos treinamentos, se dedicando a isso. Porque não existe grandes apoios de fora. A gente é que tem que se virar. Então, eu como pai, eu penso 24 horas por dia em trabalhar mais, em viabilizar tudo e não esperar nada de ninguém. Governo, essas coisas, vamos trabalhar. Nós, pais, somos responsáveis por pagar os boletos dessa jornada. Se eu ouvisse isso há um ano, meu mundo desmoronaria. Eu ia entrar em pânico, em depressão, sei lá. Por quê? Eu vivia um sonho que não era meu. Ele sonhava, ele trabalhava, e eu sonhava, e eu trabalhava, né? Talvez eu quisesse mais do que ele. E o que eu conto no livro é o dia que isso mudou. Eu tenho os meus próprios sonhos, ele tem os sonhos dele. Então hoje, se ele dissesse, não quero mais jogar, o meu sentimento seria de certa tristeza, sim, porque eu adoro essa jornada toda, mas eu também entenderia que o caminho foi incrível, né? Tudo o quanto ele desenvolveu, as pessoas que eu conheci, né? Os lugares que eu visitei, que sem o esporte, sem ele, eu nunca teria ido. Então eu aceitaria hoje muito bem, mas eu não aceitaria isso há um ano. E essa é uma pergunta muito importante que você, pai, que está assistindo a gente, tem que se fazer e tem que se preparar para esse momento também. Um outro ponto que se fala muito e muitos amigos já me chamaram no canto para conversar sobre isso. Imaginem vocês o quanto nós investimos nos filhos nessa jornada do esporte. Provavelmente, se você coloca isso em 2, 3, 5, 10 anos, é um dinheiro que daria para comprar um apartamento. E daí ele poderia receber o dinheiro do aluguel, né? Ou é o dinheiro que custa uma faculdade de medicina, por exemplo. Éder, pô, tem certeza? Por que você não compra um apartamento? Ou por que você não põe ele na faculdade de medicina, de engenharia, ou seja lá do que for? O moleque, o filho, a filha, tá indo, tá se dedicando. Tem as mãos, sabe, cheia de calos, aquela mão de quem trabalha duro, duro mesmo. O moleque sonha, o moleque deseja. Tamo junto, velho. Vamos lá. Herança em vida, que eu sempre falo. O que eu tenho tá à disposição enquanto estamos aqui vivos. Não esperem receber nada depois que eu partir dessa vida. Então, vamos lá. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver percebendo, né, que ele faz por o merecer, que ele está trabalhando duro, eu vou trabalhar duro também para que não falte nada. E vivemos, sim, juntos os sonhos, trabalhamos juntos, mas eu consigo separar bem o que é o sonho dele, o que é o meu, e retorno de investimento de grana, não há. O que há é retorno, sim, da satisfação de vê-los se tornando o homem, né, a mulher que estão se tornando maduros, independentes, resilientes. Isso é o mais importante. Uma outra parte importante do livro é quando eu falo do meu desejo de ser só pai, né? Primeiro, o meu negócio é tecnologia. Eu entendo um tanto, né, de computadores e servidores, essa coisa toda. É disso que eu entendo. Eu não entendo de tênis, eu não sou profissional do tênis, do esporte, da psicologia. Com 5 anos, com 6 anos, com 10 anos, eu estava ali me metendo em tudo. Eu tive a sorte, não é, de encontrar desde muito cedo profissionais incríveis. Então o Tomás passou 10 anos, né, com a equipe do Juninho Tênis, Juninho, Robson, e dos 13, 14 anos em diante ele viajava sempre com os treinadores e eu ficava realmente focado em pagar as contas. E dos dias mais felizes, né, nessa jornada para mim, foi quando eu percebi
que eu era só pai. Então, eu não sou treinador, a responsabilidade é do treinador, não sou psicólogo esportivo, a responsabilidade é do psicólogo, inclusive Laís Yuri, psicóloga de muita gente, né, do tênis, escreveu o prefácio do livro também, foi a primeira pessoa a ler. Então, em resumo, um desafio muito, muito grande é ser só, apenas, mas verdadeiramente pai do atleta. Sonho é sonho. Ciência é ciência. Estatística é estatística. Quantos dos meninos e meninas que estão no tênis juvenil vão se tornar pró? Não sabemos. Mas todos sonham. Então, não importa se a estatística diz que 99,999 não vai conseguir, não importa se a gente teve por último o Guga, agora João Fonseca, no meio do caminho tivemos Tomás Bellucci, Rogerinho Dutra Silva, Feijão, tanta gente talentosa, mas não importa se são poucos, sonho é sonho, e a gente vai sonhar até o fim, né? E tá tudo bem. Eu tinha uma postura de ficar colado na quadra, falando o tempo inteiro, em todo ponto, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, sem contar as caras e bocas, né? Quando eu errava uma bola e tal, quando acertava. Quando acabava o jogo, especialmente quando perdia, né? O tênis perde-se muito mais do que se ganha. Eu já estava ali na saída esperando nem era para abraçar, sabe? Mas era para começar o sermão. Num certo momento, eu percebi que quando eu terminava o jogo, o que meu filho fazia era se esquivar. Ele procurava uma saída pro lado que eu não estava. Isso foi muito duro para mim. E então eu adotei uma postura diferente, né? Que era, eu fico sentado no mesmo lugar, com a mesma cara, o tempo todo. E eu aplaudo o jogo, o ponto bonito, não importa de quem seja. Eu estou ali como um espectador, muito mais do que como um torcedor. E quando termina o jogo, eu continuo sentado no mesmo lugar, com a mesma postura que eu estava. Se ela ganhou ou perdeu, eu espero. E agora, independente do resultado, eles vêm até mim e me abraçam. Porque hoje eles sabem que não vai ter sermão. Para o pequeno, que joga os torneios de kids, bola laranja, aquela coisa toda, termina o jogo, ele... E agora? Vamos tomar um sorvete? Né? Ao invés de falar, você não mexeu a perna, ou quantas dupla falta você fez e tudo mais. O momento que eu mais me realizo e que eu entendo que eu sou verdadeiramente pai, e só pai, é quando termina o jogo e eles vêm me abraçar. E que eu não invado a quadra para abraçar ninguém. Isso é o mais importante para mim hoje. Eu queria ler um trecho do livro para vocês. A última foto do primeiro torneio. Tem uma foto do Tomás no primeiro torneio aos 7 anos que eu olho hoje e me emociono. Não é a foto que eu forcei ele a tirar com o adversário. É uma que o Luiz Cândido, um abraço para o Luiz, tirou escondido. O Tomás estava andando sozinho pela quadra, depois do jogo, processando a derrota do jeito dele. Ele está de costas, pequenino naquele uniforme, muito maior que o corpo, carregando a raqueteira Wilson do Federer. Hoje eu entendo. Aquele menino não precisava de orientação técnica. Ele não precisava de análise de desempenho. Ele não precisava de pressão. Ele precisava de um pai que o deixasse andar sozinho quando precisasse andar sozinho. Ele precisava de um pai que estivesse lá quando ele terminasse a caminhada. Ele precisava de um pai que o amasse igual, ganhando ou perdendo. Toda vez que eu leio, eu me emociono. É isso. O livro é um testemunho sobre a jornada de pai. Então, quem puder e se interessar pelo assunto, de qualquer esporte, ponto a ponto, um manual de sobrevivência para pais de atleta. Muito obrigado a vocês dois pelo profissionalismo. Obrigado a Stephanie, que conduziu muito bem essa entrevista. Se a Globo vê, amigo...